Bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje é quinta-feira de adoração, minuto de bênção com a palavra. Me chamo Antônio Caro, faço parte da comunidade Missão Novo Caminho. E a palavra a partir de hoje está no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do verso 47 até o 54. Amém, irmão? Vamos lá então? 47. Ai de vós que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. 48. Vós servis assim de testemunhas das obras de vossos pais e as aprovais, porque em verdade eles os mataram. Mas vós lhe edificais os sepulcros. 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outro. 50. E assim se pedirá conta a esta geração de sangue, do sangue de todos os profetas derramados, desde a criação do mundo. 51. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tomastes a chave da ciência, e vós mesmo não entrastes e impedistes aos que vinham para entrar. 53. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo com muitas perguntas, armando-lhe dessa maneira ciladas e procurando surpreendê-lo em alguma palavra de sua boca. Palavra da salvação. Amém, irmão? Irmão, eu fui buscar o que significa no Evangelho a palavra ai de vós. Então tá assim. O que significa a palavra ai de vós na Sagrada Escritura e em especial hoje aqui nesse Evangelho que Jesus fala para aquelas pessoas daquela época, para eles lá. Ou seja, pelos escribas, falava para os escribas, para os fariseus e para os doutores da lei. Então vamos ver o que significa a palavra ai de vós. Ai de vós significa um lamento, uma condenação. Jesus fala para eles, ai de vós, que significa um lamento, uma condenação ou um alerta de juiz e desgraça iminente. Ela é usada para denunciar a hipocrisia. Jesus usa ai de vós para denunciar a hipocrisia. De quem? Dos doutores da lei daquela época. Que eles eram assim. Os doutores da lei, os fariseus, os escribas. Eram desse jeito. Então Jesus usava essa palavra, ai de vós, para denunciar a hipocrisia deles. A falsa religiosidade. Eles tinham falsa porque eles não cumpriam as leis verdadeiramente. Era uma religiosidade falsa e soberba das lideranças daquela época, como diz aqui, né? Ou seja, as lideranças, quem é as lideranças daquela época? Eram os fariseus, como diz aqui na palavra hoje. Eram os escribas.
daquela época. Então, como os fariseus aqui, né, que se preocupava com as suas aparências. Aparência. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Será que nós estamos sendo um fariseu dentro da igreja? Dentro de nossa comunidade? Dentro de nossos grupos? Nossa pastoral? Nosso movimento? É para a gente se pensar. Assim, os autores da lei daquela época se preocupavam muito com o quê? Com a sua aparência. Epa! Eu sou o doutor da lei, eu sou escriba, eu conheço o Torá, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a palavra, eu conheço Gênesis, a palavra de Gênesis e Apocalipse, sei de cor. E aí? E a prática do amor? A misericórdia? Meu irmão? Minha irmã? Você pensar. Então, eles se preocupavam com a aparência, enquanto o seu interior estava corrompido e não vivia os princípios do amor e da justiça de Deus. E aí? Então, é isso mesmo. Então Jesus já começou nessa palavra falando: ai de vós que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Chegou com tudo Jesus. Jesus já chegou, assim, bem rigoroso, falando bem forte para aquele discípulo. Né? Ainda fala aqui é interessante que fala aqui no versículo 49, olha que fala para nós o versículo 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus: eu lhes enviarei, eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. O que aconteceu na época da perseguição da igreja? O que aconteceu com os profetas do antigo aliança? O que aconteceu com eles? Foram mortos, foram perseguidos. Os profetas, os cristãos daquela época foram mortos, perseguidos. Por quem? Pelas lideranças daquela época. Por quê? Porque falavam do amor, denunciavam a injustiça. Aí foram perseguidos, foram mortos. E os profetas, como diz aqui, né? Os profetas e os apóstolos, eles darão a morte, perseguirão. E como foi a situação do profeta na nova aliança, no Novo Testamento? Foram sossegados? Não! Eles foram perseguidos. No Atos dos Apóstolos você vê lá os atos deles. Todos eles, Pedro, foram perseguidos. Os outros apóstolos foram perseguidos, foram mortos, martirizados. Dissiparam a sua cabeça. Pedro morreu de cabeça para baixo. Então, isso que fala aqui. Então, meu irmão, minha irmã, aquele que anuncia a palavra do Senhor, aquele que anuncia o reino dos céus, é perseguido. Está sendo perseguido todos aqueles que querem levar a palavra de Deus a sério. E hoje você e eu somos chamados a ser os profetas atuais, os apóstolos atuais no dia de hoje. Ainda fala bem forte aqui no versículo 53, depois que Jesus chamou a atenção dos fariseus, chamou a atenção dos escribas, eles ficaram bravos com Jesus, ficaram importunando, eles ficaram assim, com muita raiva, e queria pegar Jesus na cilada, queria armar a cilada para Jesus, com as perguntas, mas Jesus sabe todas as coisas. E hoje, meu irmão e minha irmã, toma cuidado.
cuidado, você que anuncia a palavra do Senhor. Sejam profeta, sejam apóstolos, atuante, mas pede ao Espírito Santo o entendimento para que nós possamos ser como esses escribas, como esses profetas, como esses fariseus que fala aqui na palavra hoje. Não se importa com nada, não se importa com a sua aparência. Não. Temos que importar sim com o irmão. Temos que importar sim em anunciar e denunciar a injustiça às pessoas que estão ao nosso lado. Amém, irmão? Paz e bem. Fica com Deus.